Graça e paz, amada igreja. Vou estar trazendo aqui uma palavra e depois desta palavra eu vou estar passando para vocês um sonho a qual o Senhor ministrou para mim. Eu sonhei com estas coisas que iriam acontecer, mas antes eu vou estar trazendo aqui uma palavra que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1, aqui do versículo 1 ao 3, e depois eu vou estar pulando já por versículo 10 ao 12 e depois já por 17 para finalizar. Capítulo 1. Assim diz o título: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora eu vou estar indo aqui para o versículo 10 ao 12. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Depois deparou, agora aqui no 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse o Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas estranhas do peixe. Glória a Deus. Aqui, irmão, a gente vai ver a história de um homem chamado Jonas. Jonas, ele era um profeta que já conhecia o Senhor. Jonas, ele era um mensageiro de Deus. A sua missão era ir a Nínive, uma grande cidade, uma cidade que estava muito corrompida pela maldade e pelo pecado. Só que Jonas, no intuito de tentar fugir da presença de Deus, ele embarca em uma viagem para Tarsis e assim fugir do propósito para o qual o Senhor o havia chamado. Só que no meio daquela viagem o Senhor ele envia uma tempestade, e então aqueles marinheiros, temendo a Deus, Jonas é lançado ao mar, e nisso ele foi engolido por uma baleia. E a Bíblia vai nos dizer que ali ele ficou 3 dias e 3 noites. E após isso, Jonas cumpriu seu chamado e anunciou a destruição que Deus enviaria àquela cidade por sua maldade. E então todos de Nínive creram em Deus, e então o Senhor perdoou os pecados daquele povo. Irmãos, não adianta a gente tentar fugir do propósito que o Senhor nos deu, não adianta a gente tentar fugir do chamado ao qual o Senhor nos chamou. Muitas das vezes a gente tenta fugir, mas não adianta. E por que eu estou trazendo este versículo, irmão? Porque essa noite, irmãos, o Senhor ele falou comigo em sonho. E Ele mandou que eu passasse essa mensagem para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que creem e se arrependam. Porque está por vir um grande sinal dos céus. O Senhor ele vai nos dar um sinal para nos alertar sobre a sua volta, para nos dizer que a sua volta está mais próxima do que a gente possa imaginar, para nos alertar que a sua vinda está mais próxima do que a gente imagina, que o arrebatamento está próximo. E ele vai dar esses 5 sinais, irmãos, a qual eu vou falar sobre, para a gente vir a perceber que não é mais hora de ficarmos ainda aí brincando no mundo, que não é mais hora da gente ficar brincando de ser crente. A gente tem que adorar o Senhor com fidelidade e de todo o coração, porque o seu grande dia está próximo e muitos ainda estão despercebidos. Só que Ele vai enviar este sinal para que todos aqueles que vê nele creiam, para que eles não venham a ficar despercebidos, para que eles não venham a ser tragados pelo mal. E agora eu vou falar para vocês do sonho que eu tive, ao qual o Senhor me direcionou para estar trazendo para vocês. Irmãos, eu sonhava que neste sonho o Senhor ele me eu na minha casa e a palavra do Senhor vinha falando comigo
e mandava eu ir até a sacada da minha casa e olhar para o céu. E nisso que eu olhava, irmãos, eu via tipo como se fosse uns flashes de vídeo passando nas nuvens, e ali eu via lugares incendiados, eu via fumaça saindo ainda, eu via cinzas, e eu falava: Senhor, eu não estou entendendo. E ali o Senhor falava que 5 lugares, irmão, mas eu não sei se são cidades, estados ou são países, mas 5 lugares seriam totalmente destruídos pelo fogo, totalmente incendiados. E aquilo tudo aconteceria somente para revelar, para mostrar para o povo que o arrebatamento está mais próximo do que a gente imagina. E ali o Senhor falava: vai e prega para todos aqueles que você puder. Fala que a volta está próxima, para que a gente viesse a se apressar, porque não já tinha mais tanto tempo. O tempo estava se acabando, que era para a gente voltar para Cristo, para a gente declarar o nosso amor e o Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador. E ali eu falava: Senhor, mas por quê? E ele falava: vai ser permitido. Eu vou permitir somente para alertar o meu povo, para alertar que eles ainda estão despercebidos, muitos ainda estão enganados. E ali eu ficava falando: Senhor. E ele falava: vai acontecer, vão ser 5 lugares que vão ficar destruídos pelo fogo, para que vocês venham a entender que a minha volta está mais próxima do que vocês pensam. Então eu falei: eu vou passar esse sonho para a igreja, para todos aqueles que creem. Irmãos, não é obrigado ninguém a acreditar, não é obrigado ninguém a crer, mas eu estou fazendo a minha parte, porque assim foi o que o Senhor me direcionou, para estar levando para todos, independente se iria acreditar ou não. Por isso estou aqui trazendo este sonho. Irmão, vamos se apressar, porque a volta do Senhor está mais próxima do que a gente possa imaginar. Muitos ainda não estão acreditando, muitos ainda estão enganados, despercebidos neste mundo. Mas não há mais tanto tempo assim. E era só isso que eu tinha para passar, era só esse alerta. E eu agradeço a todos que esteve aqui neste vídeo, para que vocês venham compartilhar, se vocês creem. Compartilhe para que outras pessoas possam estar a se alertando, para que outras pessoas venham a se arrepender enquanto ainda há tempo. Porque eis que vai chegar esses 5 sinais que o Senhor vai nos mostrar. Então compartilhe para familiares. E eu desejo a paz, Senhor, a todos. Amém.